Boa tarde, bom dia e boa noite a todos e a todas. Primeiramente, assim, a alegria estar aqui novamente com vocês. Uma pena a gente não ter conseguido aquela nossa aula, né, na sexta-feira, mas estamos aqui para dar seguimento ao nosso curso, né? Essa aula está sendo gravada para a gente evitar um pouco da situação que aconteceu, para evitar também, principalmente, o atraso no processo de aprendizagem do curso. Tá? Eu sou Daniela Expósito, sou assistente social, estou, nesse momento, na coordenação do curso, e vou estar aqui com vocês para a gente estar dialogando hoje também. Agradecer a presença de todos e de todas, a escuta de todos e de todas, e também a presença de Arthur e de Thelma, que também são docentes deste curso. Hoje nós iniciamos o módulo 3 e vamos trabalhar um pouco sobre a acessibilidade em atividades lúdicas, né? E o primeiro ponto que a gente traz e que a gente acha importante retratar aqui, né, trazer, apresentar aqui, é a ideia do desenho universal, né? O desenho universal, ele surge com a ideia, inicialmente, dos grupos de profissionais da arquitetura, da área das engenharias, onde um pouco se pensava como eu promovo a acessibilidade para todas as pessoas, né? Não sei se a gente já parou para pensar que aquele banquinho que a gente senta, às vezes, na praça, o nosso pé, ele não chega no chão, né? Que a cadeira da escola, do colégio, às vezes, para aquela criança também, ela não consegue colocar o pé no chão. Então, são pontos que foram pensados, né, a partir das ciências exatas, se a gente pode dizer que há uma ciência exata, como uma forma de garantir que todas as pessoas estivessem confortáveis naqueles lugares, tanto vivendo, né, como passando por aqueles lugares. Mas aí a gente vai falar um pouco sobre o desenho universal de aprendizagem, né? Como é que a gente quer que as crianças com quem nós trabalhamos, ou com as pessoas adultas, ou os sujeitos, as pessoas com quem nós trabalhamos, elas compreendam nossa linguagem, né? O que é que a gente pensa em fazer? Então, no nosso módulo, a gente traz 3 aspectos importantes. Na página 9, né, a gente não vai estar apresentando aqui, pois todo mundo tem acesso, questões que a gente precisa pensar. Esse conteúdo, ele é acessível para todo mundo, né? Existe, por exemplo, ações simples, como o inspirar e o expirar. Nem todo mundo sabe o que é inspirar, não é verdade? Nem todo mundo sabe o que é expirar. Então, às vezes, quando a gente traz essa linguagem para a vivência daquela pessoa, a gente também promove a acessibilidade. Então, que conteúdo, que linguagem eu vou estar utilizando, como é que eu vou apresentar, né, isso pelo qual eu estou me propondo, e a gente vai trazendo um pouco desses exemplos e dessa vivência quando a gente for apresentando um pouco dessas atividades. Inclusive, no módulo, lá no finalzinho, a gente traz um exercício que nós vivenciamos no Arraial da Acessibilidade, muito importante para a gente aprender o quão é importante, o quão é necessário, não é só importante, necessário, fundamental, e, e eu nem consigo ter uma palavra, mas, assim, é impossível a gente pensar em fazer algo sem que promova a acessibilidade para todas as pessoas. Tá? Logicamente, a gente precisa estar preparada também, saber quem está chegando, né, para a gente poder adequar em alguns momentos. Mas a gente já pode pensar a nossa sala de aula, os nossos espaços de trabalho, como lugares acessíveis. E se eles têm
essa proposta de desenho universal ela vai ser acessível para todo mundo. Pode ser que tenha um pequeno ajuste a ser efetuado, mas não vai ser uma modificação ou uma adaptação necessária. Tá? O segundo aspecto, vamos lá, Thelma, fique à vontade. Oi, gente, muito bom estar aqui com vocês. Eu sou Thelma Lô, Dani já falou, né, no princípio. Eu queria só acrescentar, Dani e Arthur, se vocês me permitem, eu acho que todo mundo já assistiu, né, ao videozinho lá de Fabiana, e eu acho que ela traz duas questões que são muito importantes para a gente pensar o DUA e para a gente pensar o nosso trabalho enquanto pessoas educadoras, né? Que é o planejamento e a diversidade. Então, assim, eu acho que toda essa construção do curso, todo o papo e a prosa que a gente vem construindo com vocês, a partir dos textos no módulo, a partir das tutorias, é também para a gente pensar que o compromisso da inclusão é um compromisso com uma preparação para a gente pensar a diversidade de corpos, de seres com quem a gente trabalha. Então, assim, a gente não pode considerar que, mesmo sendo uma pessoa com deficiência, é a mesma deficiência, as necessidades vão ser as mesmas, né? Então, essa diversidade, ela é muito potente e ela também é o que nos encanta enquanto seres humanos, porque imagine se fôssemos pessoas iguais, né? A gente não teria aí o que é singular nosso. E aí pode parecer para algumas pessoas um desafio, né? Como é que eu vou conseguir dar conta dessa diversidade, que de fato mas pode ser também uma possibilidade da gente pensar que a gente não está só e que essas pessoas vão estar construindo com a gente essas perspectivas. Então, eu acho só interessante a gente começar, porque eu acho que Bell Hooks ela vem trazendo, provocando um pouco a gente também, nessa construção do módulo, a pensar como as pessoas educadoras marcam as nossas vidas, marcam a vida das crianças, como a gente marca as vidas das pessoas e as pessoas marcam as nossas vidas, e como é que a gente pode fazer desses processos algo potente para a construção da inclusão desde a perspectiva da diversidade. É isso, vamos conversando. Certo. Então, seguindo aqui um pouco, né, os autores com os quais, e autoras com as quais nós dialogamos, traz como um segundo elemento, um segundo princípio fundamental, pensar como vamos avaliar, né? Como essa atividade ela vai ser considerada para uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa sem deficiência, uma pessoa com diagnóstico de transtorno do espectro autista, uma pessoa com deficiência física. Então, muitas vezes, essa semana, inclusive, a gente estava dialogando um pouco sobre o preenchimento de formulários, né? Quando a gente para olhar, quando sai um edital, às vezes vem um formulário com 60 perguntas, que uma pessoa vidente, sem mobilidade reduzida, sem transtorno do espectro autista, por exemplo, ela vai preencher esse formulário e com habilidades em informática, né, é importante dizer isso, com acesso à internet, são vários elementos que garantem a agilidade e a rapidez para se preencher, por exemplo, uma avaliação, um formulário. Enquanto isso, as pessoas com deficiência, com diagnóstico do transtorno do espectro autista, elas vão ter um tempo necessário, né, para ir preenchendo esse processo. Então, muitas vezes a gente encontra formulários que eles estão abertos, mas que ele só termina quando você finaliza e chega no último ponto e diz enviar. Mas corre o risco dele deslogar naquele momento, sair do login e não deixar mais a pessoa preencher.
Então, assim, são pequenas coisas que são necessárias a gente pensar, e eu estou falando desde um outro aspecto, não estou falando nem de sala de aula, porque eu acho que esses elementos também, Thelma e Arthur vão trazendo, e as atividades que a gente coloca, que elas também trazem. Mas para a gente ver como o desenho universal de aprendizagem, de acessibilidade e aprendizagem, ele é fundamental para a gente alimentar a autonomia, né? Garantir a equidade, né? E aí não tem parte dessa equidade, porque se não for equidade, ela não é 50%, é como a acessibilidade, ela não é 50%, ou ela tem acessibilidade ou não é acessível, né? Então, a gente traz também, não sei se vocês querem falar, trazer alguma coisa, Arthur ou Thelma, nesse aspecto. Sim? Prossiga. Certo. Mas, por fim, o terceiro aspecto que a gente traz, o terceiro princípio, né, é como a gente consegue capturar aquelas pessoas. Não somente as pessoas que precisam do desenho universal, apesar de todas as pessoas precisarem, da nossa sociedade precisar disso, enquanto um princípio democrático, né? Mas também como elas conseguem estar presente e vivenciar com o mesmo prazer, né? E aí a gente traz alguns exemplos durante o módulo, e eu vou já trazer o exemplo da Marta, né? A Marta, ela tem um momento que a gente traz um joguinho, né? Um quadrinho, na verdade, onde ela vai ensinar aos seus colegas de sala, né? E professora também, no caso Ana, como ela joga o futebol, né? Marta sendo uma pessoa com baixa visão e que necessita que essa bola ela faça alguns ruídos para tentar localizar, né? Que muitas vezes são colocados guizos dentro dessas bolas para que elas façam barulho, e o ponto de orientação vai ser o ouvido, né? A audição, que são sentidos mais desenvolvidos, mais exercitados, mais vivenciados pelas pessoas com deficiência visual, na maior parte das vezes. E aí a gente traz o quadrinho de Marta, né? O que é que a professora faz? Né? Ela não coloca todo mundo igual, né? Ela aceita o convite de Marta e convida demais estudantes, alunos e alunas, a vendar os seus olhos, para que todo mundo esteja naquele jogo de uma forma igual, né? E aí a gente vem. Nem todo mundo vai ter a mesma habilidade com bola, mas todo mundo vai partir do mesmo ponto. E esse ponto vai ser não ver a bola. Tem alguns vídeos que são interessantes e que a gente tem tentado trazer para vocês, mas tem um que eu queria comentar aqui, que é um vídeo onde se fala sobre a corrida da desigualdade, né? E aí coloca-se todo mundo em uma fila, e nessa fila diz quem, por exemplo, quem sabe de futebol, vamos trazer o exemplo de Marta, dá um passo à frente. Então, aquela pessoa dá um passo à frente. Quem mora no bairro X também dá um passo à frente. E a pessoa vai dando alguns indicativos, e eu estou falando de questões simples, mas a gente pode dizer quem for negro, quem for branco, dá um passo à frente, né? Quem tem uma renda per capita familiar acima de tanto, dá outro passo à frente. E a gente pode ver como as desigualdades elas vão sendo geradas. Então, nesse joguinho, a gente consegue trazer um pouco de que as pessoas não partem do mesmo local, né? O ponto de partida nem sempre é do mesmo local, mas o nosso objetivo aqui com o desenho universal é trazer ao máximo para que essas pessoas saiam do mesmo lugar e não saiam uma pessoa na frente, como nesse videozinho, nessa dinâmica que existe da corrida da desigualdade.
Então, é um pouco disso assim que a gente traz sobre a questão do desenho universal para introduzir, né, um pouco do que a gente está propondo com as atividades lúdicas. Boa tarde. Ainda falando um pouco sobre esses princípios, eu gostaria de trazer alguns exemplos, porque quando nós pensamos nos princípios de diferentes formas de linguagem, avaliação e captura, pensamos também em diferentes formas de apresentação, expressão, engajamento e o envolvimento dessa turma. Quando eu penso em diferentes formas de linguagem, eu quero falar sobre diferentes formas que eu posso me comunicar com a turma que eu estou acessando. Então, se eu trago material em música, em texto, se eu vou escrever no quadro, se eu vou fazer mímica, se eu vou fazer libras, são diferentes formas de comunicação que podem ser abordadas. Se o material vai ser utilizado com alguns métodos de recurso de livros ou módulos didáticos, se eu vou utilizar provas abertas, apresentações, seminários, já é um tipo de expressão desse conteúdo, é uma forma de avaliação que eu posso estar utilizando, que vai para além de questões abertas ou fechadas. A forma de avaliação vai perpassa pela parte de ação e expressão desse conhecimento. Eu apresentei esse conteúdo com diferentes tipos de linguagem para que fosse acessível aos demais tipos de pessoas que estão comportando a minha turma, e a partir disso nós vamos expressar de diferentes formas, e essa vai ser a minha avaliação. Algumas pessoas vão poder ser avaliadas da melhor maneira através de uma prova escrita, didática, dissertativa, com questões fechadas ou abertas, tanto faz. Outras pessoas vão sair melhor em seminários, outras pessoas vão preferir seminários, mais usar a língua brasileira de sinais. E essas diferentes formas de avaliação e linguagem são importantes para conseguir tirar o melhor da nossa turma, o melhor dos nossos alunos, o melhor dos estudantes que estão comportando toda essa construção do conhecimento, desse aprendizado. Dani? Isso. Arthur, só trazer uma experiência do nosso curso anterior, né, que nós pensamos na produção dos vídeos, todos os vídeos, sempre garantir audiodescrição, sempre garantir Libras, né, a linguagem Libras. Só que nem todas as pessoas, a quantidade de informação nesse vídeo era muito grande para algumas pessoas que estavam no curso e possuíam o diagnóstico do espectro autista. Ai, meu Deus. Diagnóstico do transtorno do espectro autista. E aí nós precisamos pensar nisso. Então, ele vai simples e o outro ele vai garantindo a acessibilidade de várias formas, né? Só que tudo isso é investimento, porque trazer isso para Libras, trazer audiodescrição, são investimentos que eles são necessários para garantir essa acessibilidade. Eu só queria trazer esse exemplozinho, porque está para além, o desenho universal está para além da sala de aula. Sim, concordo plenamente. Obrigado, Dani. E aí eu trago também o terceiro ponto que tu falou muito bem, desenvolveu bem também, que é sobre o capturar, né? Esse capturar, que vai além de só capturar a atenção da turma, mas capturar engajamento, envolvimento, e esse engajamento, esse envolvimento para além do conteúdo, mas que por vezes vem para uma questão de sensibilização de um estudante para outro estudante, para situações que acontecem dentro daquela turma. Por exemplo, no meu primeiro ano como professor de educação base, eu estava no terceiro ano do Fundamental 1 e tinha uma criança com deficiência auditiva. Eu não sabia que tipo, se era congênito ou não, se foi congênita adquirida, se era surdez total ou não. Mas, no fim das contas, eu tinha levado no primeiro dia de aula, como eu sempre levava, uma música para trabalhar com a turma. E os coleguinhas avisaram que ela não conseguiria participar da dinâmica porque ela era surda. Eu, na hora, pensei, como assim a coordenação não me avisou? Como assim a escola não me deixou informado que tinha uma criança surda? E eu comecei a tirar um tempo para mim, pensar, estudar um pouco, e foi quando eu cheguei no DUA, e eu tive o ponto de partida de
Por que eu não estava preparado para ter essa criança na minha sala de aula? Por que eu não tinha outras alternativas de me comunicar com essa criança? E então, eu decidi começar a usar Libras nas minhas aulas. A criança também não sabia Libras. Então, precisamos usar mímicas e textos escritos, e figuras, e imagens, e cartazes, e fotografias, e outros recursos visuais que não as Libras foram utilizadas na sala de aula para que essa criança conseguisse participar. E todas as outras crianças foram participando também junto dessas dinâmicas, não era algo que era só para essa criança. E também não era algo que limitava o aprendizado, muito pelo contrário. Tinham as atividades que eram passadas para compreensão auditiva, porque, querendo ou não, estávamos numa turma de língua inglesa e as crianças tinham que aprender o listening, mas, ainda assim, dentro da sala de aula, a maior parte das atividades eram atividades que todas as crianças conseguiam participar de uma forma equitativa. E, claro, nós vamos ter deficiências que vão ter necessidades que são opostas, muitas vezes. Dani citou o exemplo de futebol com Marta, e aí nós pensamos, se tivesse um estudante cadeirante nessa turma, esse estudante conseguiria ir para o campo de futebol, onde é um gramado, e conseguir se locomover por essa quadra, e mesmo que escutasse a bola guiso, conseguiria ter a mesma agilidade que as outras pessoas para ir atrás dessa bola e participar dessa dinâmica? E aí são outras adaptações que são necessárias e são outras ideias que são criadas. Outro exemplo que nós trazemos no nosso módulo é da página 21, onde Ana entrega para Marta uma tigela vermelha para que Marta cheire, sinta esse cheiro e comunique para o seu coleguinha audiodescrevendo o que é que ele está cheirando. Ela está audiodescrevendo o cheiro que ela está sentindo. E ela fala que é um cheiro doce, meio frutado, meio adocicado. E nós não temos muito acesso a essa discussão de pessoas que sofreram perda de olfato ou que têm uma hipossensibilidade olfativa, mas é algo que também acontece com algumas pessoas com síndrome de Down e algumas pessoas com transtorno do espectro autista. Tem essa hipossensibilidade em alguns sentidos, incluindo o olfato. Então, talvez não conseguisse participar dessa brincadeira. E sempre, para além do que nós falamos aqui sobre estarmos preparadas para receber a maior quantidade de pessoas dentro daquela atividade, algo que eu aprendi muito com a Dani também durante o nosso trajeto trabalhando no núcleo de acessibilidade é que conheça as pessoas com quem você está trabalhando. Pergunta para a pessoa. Não adianta eu, como professor, chegar para os meus superiores e dizer: tem uma criança com deficiência visual na minha turma, o que é que eu faço? Você conversou com essa criança? Você sabe quais são as necessidades dessa criança? Essa criança tem a perda de visão completa ou é parcial? É congênita ou não? Ela já enxergou alguma coisa na vida dela ou não tem referência nenhuma? Tudo isso vai fazer diferença na hora de até pensar em como audiodescrever as atividades para essa criança e como pensar a prática do aprendizado. Quando nós trazemos essa brincadeira de trabalhar o olfato no nosso módulo, nós trabalhamos não só o olfato, mas também a fala, a capacidade de conseguir discernir um cheiro de outro e de conseguir descrever isso para outra pessoa. Então, nós já vamos pensando em adjetivos que podem ser usados. E aí, na outra pessoa que está recebendo essas informações, ela vai precisar ter capacidade, ter habilidades de assimilação disso que está sendo falado, de conseguir também buscar na sua memória olfativa cheiros que pareçam com isso que está sendo audiodescrito, para que juntos consigam chegar a uma resposta em comum. Algum comentário até agora, Dani, Thelma, ou posso prosseguir? Sigo? Eu queria falar uma coisinha, rapidinho. Eu achei muito legal quando o Arthur traz o exemplo da vivência dele, né? Com essa criança, ou com perda auditiva, ou surda. Porque a gente, enquanto professor e professora, é muito cobrado e cobrada, que a gente sabe que a gente tem que manter, né? E eu acho que é um processo de muita honestidade também, com as condições que a gente encontra de trabalho, né? E com o compromisso individual e coletivo, com compromisso ético-político com essa proposta.
E aí, assim, identificar o que está gerando os problemas é importante, mas também trazer alternativas, que às vezes a gente fica muito na crítica, no que não tem. E aí eu acho que essa alternativa de pensar junto, como é que a gente vai estar lidando com essa situação, para tentar aprender com as crianças e com a situação, é muito importante na nossa vida. E eu acho que quando a gente ousa em trazer um módulo sobre audiodescrição e ludicidade, porque assim a gente é muito importante o processo lúdico no processo de ensino-aprendizagem das crianças, né? As crianças aprendem a partir por meio das brincadeiras. E a gente, às vezes, enquanto pessoas adultas, parece que não consegue mais brincar, não está disponível, e que isso não é coisa séria. Brincar é coisa séria quando a gente está com criança, né? Principalmente quando a gente está no contexto educacional, porque a gente precisa compreender que as ferramentas com que a gente vai construir as brincadeiras, elas são pedagógicas. Elas precisam desenvolver, além de uma construção, de um conhecimento cognitivo, habilidades sociais, afetivas, humanas. E aí, eu acho que quando Arthur vem chamando nossa atenção de que essa brincadeira que a gente está propondo aqui, a gente está propondo pensando para esse público, mas talvez esse outro ou essa outra não consiga, né? Porque ela não está dentro. O que é que a gente vai fazer a partir daí? Vamos criar. Então, o convite é também para a gente, pessoa adulta, educadora, e brincar, se permitir criar, porque uma das potências da ludicidade é a criatividade. E a gente também, muitas vezes, e eu estou pontuando isso porque, assim, a gente se preocupa também com a saúde das pessoas educadoras, né? Porque quem educa está cuidando. Educadores e educadoras estão cuidando. Gente, é meu cachorro, está latindo, viu? Não sei como vai sair isso na aula. E aí, assim, vamos também se permitir estar nesse processo de aprendizagem, criando, brincando e também se divertindo muitas vezes junto com as crianças. Vou desligar porque ele não está facilitando aqui, não. Obrigado, Thelma. Consoante isso que Thelma estava falando, vou trazer o exemplo da página 22, em que temos mais uma atividade, e dialogar um pouco com isso. Na atividade da página 22 é uma proposta de atividade para a língua inglesa, onde teremos uma pessoa vidente que estará lendo um cartão, receberá um cartão com um destino. No final desse destino terá uma bandeira vermelha escondida em algum lugar, e outra pessoa estará vendada e terá que ser guiada pela pessoa vidente. Essa pessoa vidente vai ter que usar algum vocabulário de língua inglesa, como right, left, straight or head, que são esquerda, direita, para frente, walk para andar, stop para parar, e por aí vai. Usar substantivos e verbos de movimento da língua inglesa para guiar o colega que está sem a visão até o local destino. É uma atividade que pode funcionar com crianças cadeirantes, com pessoas cadeirantes também. Essas pessoas, caso seja necessário, podem ser guiadas ou podem ser da pessoa que guia. Mas, de qualquer forma, a parte interessante dessa atividade é em como a pessoa que está sendo guiada vai receber essas informações, porque além da visão estar comprometida nesse caso, também temos a questão da barreira da linguagem. Não é mais a sua língua materna, a língua portuguesa, que está sendo utilizada para descrever esse trajeto. Agora é uma outra língua. E aí, outra barreira que podemos encontrar no nosso dia a dia, e é uma barreira que pessoas com surdez costumam encontrar diariamente. Por isso que eu fiz questão de trazer essa atividade com língua inglesa. Porque a língua inglesa é mais valorizada no Brasil do que a língua espanhola, do que a nossa própria Libras, que deveria ser a segunda língua oficial do Brasil. Mas nós pensamos muito, sempre que eu trago essa discussão sobre Libras,
vem... mas eu não conheço nenhuma pessoa surda. Mas eu não convivo com pessoas surdas. Eu trabalho numa loja em nenhuma pessoa surda nunca foi lá comprar, então por que eu preciso aprender Libras? A pessoa surda não acessou a sua loja porque não tem acessibilidade para ela acessar a sua loja. As condições para que a pessoa acesse precisam existir para que ela consiga acessar. A pessoa não precisa chegar lá, enfrentar a situação para depois ser adaptada. É isso que nós falamos tanto sobre Dua. Essa atividade é uma atividade que eu já fiz em uma turma minha. Era uma turma que não tinha pessoas com deficiência visual e nem pessoas com deficiência auditiva, mas tinha uma criança que era cadeirante, tinha uma criança com síndrome de Down e 2 crianças com TEA. E as crianças com TEA, a partir do momento que nós as vendamos, elas já começaram a sentir incômodo com as vendas nos rostos. Então, elas não podiam ser as crianças que estavam vendadas porque poderiam ter uma sobrecarga sensorial. E elas foram as crianças que descreviam. E nesse momento em que elas trocam, são as crianças que descreviam, elas eram objetivas, e alguns momentos dessa objetividade que elas tinham podia ajudar, porque eram palavras mais diretas e regras mais diretas a serem seguidas, e em outros momentos faltavam informações. Então, mesmo em uma atividade que é ler um trajeto, ler um mapa, pode acabar se tornando uma barreira. E como nós quebramos essas barreiras? Dialogando e trabalhando em cima das dificuldades desse nosso público. Uma coisa que eu tinha pensado para essa atividade e eu vi que crianças com TEA não estavam conseguindo realizar da maneira que eu tinha imaginado, eu sendo também uma pessoa com TEA e sendo professor dessa turma, decidi participar da atividade. Quando eu participo da atividade e eu também tenho dificuldade em realizar, eu me vi nessa posição de, se eu tivesse brincado como eu estou brincando com essas crianças, eu não teria passado por isso, não teria feito essas crianças passarem por isso, por esse tipo de transtorno também. Então, brincar as próprias brincadeiras que estamos propondo para as crianças também é um passo importante. E para além desse brincar, pensar no... Era algo que a Thelma tinha falado, mas me escapou um pouco a memória. Me escapou a memória. Foi isso, escapou. Então, sigamos. Escapou completamente. Enfim, lembrei. É que estávamos perto da nossa semana de provas, então a próxima semana seria de revisão e a semana subseguinte seria semana de provas. E eu, galerinha, semana que vem tem revisão. E as crianças disseram, revisão de quê se a gente só brincou? E quando nós colocamos no papel, no dia de revisão, todo aquele conhecimento que tínhamos trabalhado durante as brincadeiras, nós trabalhamos substantivos, adjetivos, verbos de movimento, posições, cores, formatos, números, objetos, vocabulário de escola e enfim, muita coisa. E quando colocamos no papel, as crianças sabiam responder, responderam corretamente, sabiam também pronunciar, porque a maior parte das brincadeiras era sobre estar falando com os outros, estar dialogando durante a brincadeira. E muitas delas ficaram, nem sabia que eu sabia disso, mas eu só sabia. Porque aprenderam brincando e na cabeça delas estavam brincando e não aprendendo. Então, com esse módulo 3, nós também desmistificamos um pouco essa ideia de que o brincar é um enrolar com a turma. Às vezes temos essa visão de que se eu estou brincando com as minhas crianças, eu estou enrolando e não estou ensinando de verdade. Não, nós estamos ensinando. Nós temos que produzir atividades e brincadeiras lúdicas que promovam esse aprendizado. A questão é como vamos fazer isso, e a resposta sempre vai ser conhecendo a nossa turma, que não vai... Muito difícil chegar uma criança com uma demanda completamente nova no meio do ano. Geralmente nós vamos ter um tempo para conhecer essa turma, conhecer as demandas da turma e preparar atividades que possam florescer esse conhecimento cada vez mais. Comigo é isso. Dani? Só tratar só um quesitozinho que eu acho que a gente colocou, mas queria reafirmar, né?
a importância da sala de aula, das nossas ações, da nossa prática profissional, seja enquanto profissional técnico ou docente, né, está contextualizado com aquela realidade. Né? Então, muitas vezes a gente traz um elefante que é uma coisa completamente distante da vida daquela criança. Né? A gente vai trazer animais que não são da nossa realidade, ao invés da gente trazer os animais que fazem parte da nossa realidade. Até porque isso também, lógico que mexe com os sonhos, mas mexe também com a autoestima e com a comprovação do meu conhecimento enquanto criança. Então, como o Arthur trouxe, né, a direita e a esquerda eu aprendi sem me dar conta, eu aprendi brincando. Né? Então, isso é muito importante. A gente está sempre contextualizando. E outra coisa, Arthur, também que tu trouxe, que me lembrou, e que isso é fundamental em todos os espaços de trabalho. Não espere que as pessoas tragam a resposta ou que outras pessoas, outros profissionais venham dizer o que alguém precisa. Dialogue, né? Busque esse caminho do diálogo, porque é através dele que a gente vai conseguir compreender a outra pessoa. Então, eu, enquanto assistente social, muitas vezes recebo docentes dizendo como é que eu trato, como é que eu devo fazer com tal estudante, ele é assim, ele é assado e tal. Eu digo, a primeira pergunta que eu sempre faço, você conversou com ele ou com ela? Não. Esse é o primeiro caminho. E aí, no caso, assim, enquanto assistente social, eu chamo a pessoa estudante, chamo a pessoa docente para a gente conversar. Para aquela pessoa docente saber que ela não necessariamente vai precisar de mim todas as vezes. Porque são elementos que as pessoas com deficiência, principalmente eu estou falando no âmbito universitário, elas sabem muitas vezes melhor, né, do que ninguém, do que qualquer pessoa ali, o que é bom para ela e o que é acessível para ela. Mas aí, quando a gente vai falar com crianças, a gente tem que trazer. Você prefere dessa forma ou prefere dessa? Né? Você prefere trabalhar com braille ou você prefere trabalhar com material audível? Né? O que é que para você é melhor? Então, acho que é esse diálogo, né? Essa possibilidade de flexibilizar os espaços de trabalho, a sala de aula, e é nessa tentativa que a gente vai trabalhando um pouco. Eu também por aqui, se Thelma quiser trazer alguma coisa, fique à vontade. Só agradecer a todo mundo, viu? E um grande abraço, mas Thelma vai falar agora conosco. Oi, gente, eu queria só pontuar, a gente está num giro, eu compreendo, um giro social, histórico, político, de trazer os nossos saberes, né? Dos nossos povos originários, do povo negro, do povo do campo. Então, assim, como é importante isso que Arthur e Dani pontuaram, a gente trazer a nossa cultura, a gente trazer o nosso contexto e a gente compreender que a gente também vai construindo, a partir da educação, a partir desse contexto de sala de aula, outras formas de ver o mundo. Então, que essa ludicidade ela não seja uma expressão de opressão, de discriminação, de sofrimento para a diversidade. Pelo contrário, a ludicidade seja um caminho que as crianças possam ir aprendendo do quão é importante e encantador viver em sociedade, viver com a diversidade. E isso a gente não precisa falar necessariamente, a gente pode fazer e trazer no nosso cotidiano. Porque às vezes a gente fica muito sustentada na fala, mas as nossas práticas se opõem, se contradizem. Então, é super importante, o convite que a gente faz também é que a gente possa se olhar e se perceber também como agente de transformação.
não nos achemos prontas e prontos, velhos ou velhas, sabidos e sabidas demais. E sim que a gente está em processo de transformação também. Então, eu acho que o momento histórico que a gente tem vivido é um momento para a audiodescrição, para a diversidade, para a acessibilidade, está florescendo, como diz Arthur. Então, floresçamos todas e todos juntos, porque assim a gente vai conseguindo também desfrutar dos encantos desse processo. Ele não vem só como um peso, como uma responsabilidade, como algo que a gente não vai alcançar, mas que ele traz no nosso cotidiano. Tentem se ver antes do curso e hoje. Quais são os encantos do processo de trabalho que vocês vêm conquistando e construindo no dia a dia de vocês? E a gente fica muito feliz, assim, por estar aqui, por poder estar com vocês, e também por estar se sentindo encantadas e encantados com esse processo. Gratidão imensa também. Boa sorte no módulo 3 e vamos nos encontrando ao longo do curso. Grande abraço. Obrigada, Arthur. Obrigada, Thelma. Estamos juntos e juntas.